E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula aqui no meu humilde canal, tentando dar uma força aí nessa pandemia interminável. Nós estamos falando sobre função logarítmica e temos esses 4 exercícios para resolver, né? E assim, para resolver esse tipo de exercício, a gente precisa lembrar que o logaritmo ele segue uma certa definição. Então, tô escolhendo um cantinho aqui para escrever, acho que dá para ver aqui, né? Então, vou pensar assim, ó, o logaritmo de um número b na base a, tá? Ele tem que seguir esta definiçãozinha aqui, ó. Este número representado pela letra b, a gente já viu isso, ele não pode ser negativo, ou seja, ele tem que ser maior do que zero. E também não pode ser nulo, né? E esse número aqui, ó, log de b na base a, número a, que é a base, ele tem que ser maior do que zero e ele também não pode ser 1, ou seja, ele segue essas duas restrições. Então, para resolver esses exercícios aqui, né, quais os valores que o x pode assumir, a gente tem que lembrar dessas duas definições. Então, vamos lá. Ó. f de x igual log de x menos 8 na base 2. Então, vamos focar no x aqui. Ó. O x ele está aqui, né? Ó. O x ele faz o papel da letra b. O b não tem que ser maior do que zero, então vou escrever aqui. Ó. O x menos 8, ele representa o b. Ele tem que ser maior do que zero. Então, vou escrever que x menos 8 precisa ser maior do que zero. E aí eu tenho aqui uma inequação de primeiro grau. Então, eu troco o menos 8 de membro aqui, ó, fica x maior do que 8. Agora, vamos analisar a base, que tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Esse símbolo aqui indica e. A base é 2, certo? 2 é maior do que zero e 2 é diferente de 1. Então, nós não precisamos mexer na base. Ou seja, nós vamos escrever aqui o conjunto solução, que é representado pela letra S. Pode ser conjunto verdade também, aí você só troca, coloca a letra V. Então, vou escrever assim, ó, x pertence a R, ou seja, x pertence aos números reais, tal que quais são os valores que o x pode assumir? Nós estamos falando de um x maior do que 8, ou seja, são infinitos números reais. Então, eu escrevo x maior do que 8. Tá? Lembrando que não são somente números inteiros. Né? Qual o próximo número real depois do 8? Sei lá quem é. Né? Se você falar é o 9, mas entre o 8 e o 9 existe aí infinitos números. Tá? Bom, segundo, f de x igual log x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, esta parte aqui, ó, essa expressão é o meu número b, ou seja, isso tem que ser maior do que zero. Já olhando a base, que é 3, ó, 3 é maior do que zero e 3 é diferente de 1. Então, nós não precisamos nos preocuparmos com a base. Bom, aqui, ó, eu vou escrever assim, x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero. Nós temos uma inequação do segundo grau, assunto do ensino fundamental, nono ano. Bom, eu vou resolver isso aqui como se fosse uma equação, tá? Para determinar os possíveis valores de x. Então, eu vou usar direto a fórmula de Bhaskara aqui, ó. Estou usando Bhaskara. X igual menos b da fórmula. Né? Então, o b é menos 5. Então, menos b da fórmula com menos 5 aqui. Então, fica 5 mais ou menos raiz quadrada b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25.
menos 4 vezes A. O A é 1, né? É o coeficiente que acompanha a incógnita de x ao quadrado, vezes C, que é 6. Fecho a raiz do isso dividido por 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, desenvolvendo aqui, fica 5, mais ou menos. Primeiro a multiplicação, né? Então, aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24. Eu vou ter 25 menos 24, que é 1. Raiz quadrada de 1, então o próprio 1, dividido por 2. Então, vou colocar aqui uma flechinha para cá. Vou botar x igual 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Ou, botar uma outra flechinha para cá. X igual 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Bom, lembrando que nós não estamos falando de uma equação, e sim de uma inequação. Então, ó, eu sei que os valores aqui são 3 e 2, só que não é igual, né? É maior do que zero. Então, novamente, toda aula eu falo dos pré-requisitos. Então, você precisa do pré-requisito do ensino fundamental, que é assunto do 9º ano. Lá no 9º ano, vocês aprenderam parábola. Então, vou fazer aqui o eixo horizontal representando x. Se é maior do que zero, significa que não pode ser negativo. Olhando aqui, ó, o coeficiente é 1, certo? Quando esse coeficiente for positivo, a parábola vai ficar assim, ó, com cavidade para cima. E como nós tivemos dois valores distintos, ou seja, dois valores diferentes, eu sei que a parábola irá cortar o eixo das abscissas em 2 pontos. Então, vou fazer um rascunho aqui, ó. Cortou o eixo das abscissas aqui, que é o 2, e aqui, que é o 3. Porém, essa parte aqui, ó, essa parte aqui de dentro, que pega aqui, ó, tudo isso aqui é negativo, porque está abaixo do eixo x. E tudo que está abaixo do eixo x é negativo. E aqui, ó, tem que ser maior do que zero. E tudo que vem para cá é positivo. E para cá também é positivo. Então, ó, o x, aqui que vai acontecer? Para cá, o x é menor do que 2, certo? Está descendo. E para lá, à direita, o x é maior do que 3, tá bom? Então, para esta inequação assumir valores que eu possa resolver o meu logaritmo, o x tem que ser, ele representa números reais que sejam menores do que 2 ou números reais que são maiores do que 3. Essa parte aqui no meio não entra. Inclusive, o 2 não pode ser e nem o 3, tá? Então, o nosso conjunto solução aqui vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Aí eu vou escrever assim, ó. O x é menor do que 2 ou x maior do que 3, certo? Então, essa aqui é a nossa resposta. Próximo exercício. F de x igual log de x ao quadrado menos 1 na base x. Agora, observem que a minha base é x, ou seja, eu não sei qual número que é. Então, se eu não sei qual número que é, qual é o valor que o x assume, eu preciso lembrar dessas duas restrições, né? O x, ó, está sendo representado aqui, é o a, certo? Então, eu vou dizer que o x precisa ser maior do que zero e o x também precisa ser diferente de 1. Aqui, ó. Né? E aí a gente tem que analisar aqui em cima também o que acontece, ó. X ao quadrado menos 1. Então, vamos verificar. X ao quadrado menos 1. Aqui é o b, certo? O b tem que ser maior do que zero. Então, eu vou ter x ao quadrado maior do que 1. Né?
E aí vamos pensar lá como se fosse a equação, certo? O x assume mais ou menos 1, tá? Só que eu penso como uma equação, porém eu tenho que lembrar que é uma inequação. Então, ó, novamente, eu vou fazer aqui meu esboço. Ó. Vou representar essa reta como se fosse x. Aqui é positivo, né, o coeficiente. Então, a concavidade vai ficar assim. Ó. Quais são os valores? Menos 1. Então, eu sei que menos 1 está aqui e 1 está aqui. Tem que ser maior do que zero. Então, eu vou tirar essa parte aqui, né, que representa os números negativos, ou seja, os meus valores são para lá, x maior do que 1, ou para cá, x menor do que menos 1. Opa, a caneta está rolando. Então, vou escrever aqui o conjunto solução. Conjunto solução vai ser x pertencente aos números reais, tal que, bom, o x tem que ser maior do que zero, certo? Lembrando que esse x é esse aqui também, certo? Eu não posso falar, aqui é o x pode assumir um valor e aqui pode assumir outro valor. Não, ó, o x tem que ser maior do que zero. Então, se ele tem que ser maior do que zero, ó, para cá também não vou poder colocar, certo? Porque tem que, aqui está dizendo que o x é menor do que 1. Só que se ele for menor do que menos 1, desculpa. Se ele for menor do que menos 1, ó, o próprio, sei lá, menos 2, vai, o menos 2 estaria dizendo que ele pode ficar aqui, ó. E a base não pode ser negativa, tá? Então, aqui eu vou dizer que é apenas x maior do que 1. Então, x maior do que 1, certo? E o último exercício aqui, vou subir um pouquinho a prancheta. F de x igual log de 2 menos x, x mais 1. Bom, vamos verificar a base primeiro aqui, ó. X mais 1 é a base, certo? Isso tem que ser maior do que zero e também precisa ser diferente de 1. Então, desenvolvendo aqui, ó, teremos x maior do que menos 1 e x diferente, ó, fazer um rascunho. Ó. Esse 1 positivo vai vir para cá negativo, certo? Então, vai ter 1 menos 1, x diferente de zero. Bom, essa restrição cabe aqui. Ó. Agora, vamos verificar em cima. Eu tenho 2 menos x, é o b. Isso tem que ser maior do que zero. Então, vai ser x, é menos x, maior o 2, operação inversa, troca de membro, fica negativo. Bom, já sabemos nessa altura do campeonato que se o meu coeficiente aqui for negativo, né, ó, no caso aqui é menos 1, eu multiplico ambos os membros por menos 1, né? Ou eu posso pensar negativo com negativo, fica positivo. Só que aí, se eu estou fazendo o inverso dos sinais, eu tenho que fazer o inverso do sinal da desigualdade. Então, x menor do que menos 2. Então, vamos lá. Escrever o conjunto solução. Conjunto S. X pertence aos reais, tal que o x, ó, ele tem que ser diferente de zero, maior do que menos 1 e menor do que 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, x maior do que menos 1. É o que está dizendo aqui, ó, apenas invertir, certo? E menor do que 2, tá? Porém, né, eu posso colocar uma outra restriçãozinha aqui, ó, dizer que ele precisa ser diferente. Cadê? Diferente de zero. Então, esse aqui é o nosso conjunto de solução. Ok? Então, é isso aí. Bons estudos.